A CPI da Covid ouviu hoje o ex-funcionário da Anvisa, José Ricardo Santana. Ele participou daquele jantar em que o então diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido $1 de propina por dose de vacina contra a Covid. No encontro do dia 25 de fevereiro, havia 4 pessoas. 3 já tinham prestado depoimento à CPI. Luiz Dominguete, representante da empresa Davat, que tentava vender vacinas sem ter como entregá-las. Ele denunciou um pedido de propina de $1 por dose de vacina que o governo comprasse. Roberto Dias, então diretor de logística do Ministério da Saúde, que teria sido o autor do pedido da propina. E o coronel Marcelo Blanco, que deixou o ministério e abriu uma empresa para atuar na área de saúde. Hoje a CPI tomou o depoimento do 4º personagem do jantar, José Ricardo Santana. Assim como Roberto Dias e o coronel Blanco, ele negou ter ouvido o pedido de propina. Santana apresentou uma versão diferente sobre a relação que mantinha com Roberto Dias. Em julho, Dias falou à CPI como se os dois fossem amigos de encontros eventuais, que nunca trabalharam juntos. O último trabalho de que eu tenho conhecimento, ele trabalhava na Câmara de Medicamentos da Anvisa. Mas hoje, Santana admitiu que foi convidado por Roberto Dias para trabalhar com ele no Ministério da Saúde. E quem ele convidou? Quem me convidou foi o Roberto Dias. Roberto Ferreira Dias. Ou seja, o senhor deixou a Anvisa, foi para o Ministério e ele não lembrava. Ele que o chamou e ele não lembrou no depoimento. Ao Ministério convidado. No depoimento que prestou. Ricardo Santana pediu demissão da Anvisa e trabalhou informalmente na diretoria de logística de Roberto Dias, sem ser contratado, por cerca de 3 meses, o que pode levá-lo a responder pelo crime de usurpação de função pública. Fui convidado à época do Luiz Henrique Mandetta. Num curto espaço de tempo, ele deixou o Ministério. Na sequência, nós tivemos o ministro Nelson Teich, que ficou um pouco tempo, e aí assumiu o ministro Pazuello. Acredito eu que essa minha nomeação, presumo que ela não tenha sido efetivada em virtude dessa rotatividade de ministro. E precisava remunerar, já tinha aberto mão de uma remuneração de mais de R$30 mil na Anvisa, não tinha como ter um salário semelhante no Ministério da Saúde e nem precisava, porque os interesses que Vossa Excelência e a CPI já detectou, os interesses que Vossa Excelência defendia lá eram inconfessáveis, eram interesses privados, em detrimento da vida, do interesse público. Até mesmo o senador governista Jorginho Melo, do PL, disse que Ricardo Santana fazia parte de uma quadrilha dentro do Ministério da Saúde, mas reforçou a versão de que o governo conseguiu evitar um golpe. Se instalou uma quadrilha para tentar vender para o governo brasileiro. E não conseguiram. Graças a Deus não conseguiram, porque queriam saquear o Estado brasileiro. Entende? Porque cada um que vem aqui, algumas pessoas, que é o seu caso também, que é uma afronta, é uma mentiragem, é uma conversa descabida. Ricardo Santana começou o depoimento na condição de testemunha e passou a ser investigado. Na avaliação do relator Renan Calheiros, ele teve papel importante na negociação entre a Precisa, o Ministério da Saúde e o laboratório que produz a vacina Covaxin. Está por trás de muitas irregularidades. Senadores disseram que Santana atuava dentro do Ministério da Saúde como um lobista da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra da vacina Covaxin, contrato de R$1 bilhão e 600 milhões. A CPI encontrou inclusive voos pagos pela Precisa para ele ir à Índia negociar a vacina juntamente com o dono da empresa, Francisco Maximiano. Diferentemente do início do depoimento, quando estava respondendo a todas as perguntas, Ricardo Santana se calou quando foi questionado sobre a Precisa. O senhor pode falar alguma coisa sobre essa questão dessa viagem à Índia ou tudo pode lhe incriminar? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Agora é engraçado que também quando a gente perguntou ao senhor Max, quando esteve aqui, se conhecia ele, e eles estavam todos dois lá na Índia, e o senhor Max respondeu, quando nós perguntamos sobre o senhor José Ricardo Santana, ele disse, me reserva o direito de ficar em silêncio. Quer dizer, boa coisa não foi feita aí nessa comitiva que foi
lá para a Índia, sinceramente. Então não vou nem perguntar sobre a Índia. Ricardo Santana é suspeito também de participar da tentativa da Precisa de fraudar licitações de compras de testes de Covid para os governos do Distrito Federal, Mato Grosso, Pará e o governo federal. Só com o Ministério da Saúde, o negócio era de R$1 bilhão. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues da Rede, mostrou uma troca de mensagens entre Ricardo Santana, o dono da Precisa, Francisco Maximiano, Roberto Dias e o lobista Marconi Ferraz, em que eles teriam montado um esquema para eliminar os concorrentes e vencer a licitação. A compra acabou sendo cancelada por causa da baixa qualidade dos testes oferecidos pela Precisa. Essa é a arquitetura ideal para o processo dos kits prosseguir. Ou seja, é encaminhado pelo senhor Marconi ao senhor encaminhado pelo senhor Marconi ao senhor Ricardo Santana para chegar ao senhor Roberto Ferreira Dias. Aí tem passo a passo. Último procedimento, empenha e contrata. Então tem duas mensagens ensinando como é que iria burlar a Bolt, como é que iria burlar a segunda colocada para beneficiar quem a precisa para acessar um contrato de mais de R$1 bilhão. Era este o golpe em curso.